Só para a gente fazer esse alinhamento aí, né, como o Diego, o anfitrião, né, me permitiu, né, poder alinhar com vocês. A princípio, a gente mantém os nossos áudios fechados, eu vou perguntar algumas coisas para vocês, sim, durante, né, o decorrer aí, eu quero que vocês interajam, mas a gente sempre vai estar se comunicando e eu vou deixar claro aí para eu poder dar o melhor para vocês, né? Poder realmente estar participando de forma efetiva com vocês. Então vamos lá, a gente vai falar aqui um pouquinho, né, de como otimizar os seus resultados em 3 etapas. Quais resultados? Financeiros. É óbvio que a parte mais importante aí, né, dos negócios e o que geralmente as pessoas mais querem é o din-din no bolso, né? Mas é claro que resultado não é só financeiro, tem vários outros benefícios que a gente consegue quando a gente começa a organizar a nossa vida. E a gente vai falar um pouquinho disso. Então, para quem não me conhece, acho que todos aqui me conhecem, mas, né, reforçando aqui a apresentação para os que vão assistir e talvez ainda seja a primeira vez que está vendo essa louca, né, falando aqui com vocês. Eu sou a Adriana te interrompendo Carnelos. um segundinho, não está aparecendo para nós o slide, está aparecendo... Não, para o compartilhamento, compartilha novamente com a tela toda. O que será que eu fiz de errado aqui? Você pega a primeira opção, que é a tela toda. Assim, isso, apareceu? boa. Sim. Beleza. Você precisa que eu volte ou eu posso seguir daqui? Pode seguir daí. Maravilha. Deixa eu ver se agora eu consigo ir clicando. Consigo, perfeito. Então, eu sou a Adriana Carnelos Crem, fundadora da Consultoria Empresarial. A minha especialidade é finanças e gestão de negócios. Por que finanças? Porque é a primeira porta, né, que todo empresário busca, é o retorno financeiro, então por isso eu me especializei nisso. Sou formada em administração de empresas, tenho MBA em gestão de negócios e MBA em finanças. Eu já atuo na área de consultoria empresarial há mais de 7 anos, além de uma vivência, né, empresarial aí de várias outras experiências sendo administradora de negócios, que assim, me favorecem muito, né, com conteúdo e com know-how para poder contribuir com as empresas que eu acabo acompanhando no meu dia a dia. E a melhor formação de todas até esse momento, que é ser mãe da Isabela, de 8 meses, né, que me transformou numa outra mulher. E diga-se de passagem, né, a gente fala muito, é um clichê, mas é uma verdade, né, todo pai, toda mãe sabe o quanto os filhos mudam a nossa vida positivamente, né, e é isso que tem acontecido aí na nossa vida. Nossos objetivos hoje, né? Qual é o foco hoje para a gente poder estar bem alinhado aí no que a gente vai ter de conteúdo? Compreender os pilares financeiros dos negócios, desafios e dificuldades do dia a dia. Então, a gente vai entender um pouquinho aí do dia a dia de todos os negócios e boas práticas para otimizar os resultados. Então, a gente vai falar, né, de dificuldade. Não gosto de usar o termo problema, tá? É sempre um desafio, porque toda dificuldade abre oportunidades. Então, a gente vai falar muito disso. E como chegar nas soluções. Então, as boas práticas a gente vai focar em soluções, como a gente vai buscar por elas. Agora, eu quero que vocês pensem, sabe qual é o risco que vocês estão correndo aqui neste momento, hoje? Eu vou falar para vocês. O risco vem de você não saber o que está fazendo. Controle o seu dinheiro. Você controlar o seu dinheiro, você saber o que você está fazendo, vai te trazer um conforto e uma credibilidade muito maior. Então, vamos entender o cenário aqui. Vamos começar com esse primeiro alinhamento. E aqui eu vou pedir aí que vocês compartilhem no chat as respostas, tá? Eu vou falar todas as perguntas, depois eu vou entender como que está acontecendo o cenário de vocês, tá? Você sabe o quanto você tem de despesa fixa hoje? Qual a porcentagem das despesas variáveis no custo do seu produto ou do seu serviço? Seu ponto de equilíbrio, quanto você precisa
estruturar para pagar todas as contas sem sobrar nada no próximo mês? Paga juros por esquecer de pagar as contas em dia? Ou paga juros todos os meses por falta mesmo de organização e por falta de fluxo de caixa? Tem pago as contas em dia? Se você respondeu sim para todas e apenas para os juros, sim, aí eu quero entender quem respondeu mais não do que sim. Falem aí no chat para mim. Quem respondeu sim, quero ver quem está nesse cenário aqui de não sabe qual é a despesa fixa, não sabe a porcentagem, não sabe o ponto de equilíbrio, mas paga juros todo mês. Esse é o ponto. E é o ponto crítico, que a gente vai mudar esse cenário. Eu espero ter esse acordo aqui com vocês, hein? A ideia hoje é a gente poder mudar os cenários, sair da dificuldade para ir para a solução. Então, a gente vai falar aqui dessas etapas. Esse triângulo aqui que eu quero que vocês observem são os pilares, os principais pilares para o financeiro funcionar de uma forma melhor. Vocês enxergam que a base é a organização. Então, aqui é onde temos todos os nossos dados, todas as informações. Por que ela tem que ser, de fato, a base? Porque isso aqui é o que vai dar sustentação para todo o resto que a gente quer almejar. A gente entender os indicadores, a gente criar as estratégias. Então, a organização do seu negócio, seja das suas finanças, não só empresariais, mas suas finanças pessoais também, é fundamental para que você consiga tomar as decisões da forma mais assertiva possível. Então, esse é o triângulo que eu quero que vocês tenham em mente. Organização em primeiro lugar, indicadores e estratégia. E quais são, né, as nossas consequências em não fazer, né, a organização financeira, falta da organização financeira? O que eu vou ter de consequência e de resultados? Espero que ninguém se identifique, mas vamos lá, vamos ver quem se identifica aí com essas consequências. Curto prazo, falta de segurança e incerteza. Você nunca sabe o que você deve fazer, você nunca sabe qual decisão tomar. A gente passa, né, diariamente por vários processos difíceis de mudanças, que são fatores externos, que nem sempre a gente tem controle, mas a insegurança, às vezes, é muito maior, não só pelos fatores externos, mas principalmente pelo interno, porque o interno não está alinhado. Outra coisa muito difícil, queda da reputação com os fornecedores. Se você não tem uma organização, se você tem dificuldade, você com certeza vai ter fornecedores que não confiam em você, porque você atrasa pagamento, você esquece de mandar comprovante, você não dá o respaldo que eles também precisam. E o risco de pagamentos até em duplicidade. Diga-se de passagem, isso é muito comum, eu encontrar clientes que, além de pagar, né, atraso ou até mesmo com juros, pagam errado, pagam em duplicidade, acabam gerando pagamentos da mesma guia, pagamento do mesmo fornecedor, exatamente por falta de organização. A médio prazo, o que a gente vai entender de consequência pela falta de organização? Aumento significativo das despesas fixas. Porque se eu não tenho controle, eu não tenho como saber se está correto, se não está correto. Eu apenas estou gastando, a despesa está acontecendo, eu estou efetuando o pagamento, mas eu não estou monitorando isso, exatamente por falta de controle. Baixo poder de negociação nas compras. Eu não tenho indicadores. Se eu não sei negociar com o meu fornecedor, se eu não tenho nem parâmetro do quanto eu compro com ele, quais são os produtos, quais são os serviços que ele me oferece, se eu não tenho essa informação fácil e rápida, como que eu vou negociar? Se eu não sei o quanto eu estou pagando em cada insumo ou em cada material, né, matéria-prima, como que eu vou negociar se eu não tenho essa informação fácil?
E uma parte muito crítica e também muito comum, chega a ser triste o quanto as pessoas têm dificuldade em precificar. Porque a precificação não é uma composição de vários itens, né? Não é simplesmente pego o meu produto ali que eu estou revendendo, coloco lá um markup de 2 e acho que está tudo certo. Não é assim que funciona, tem várias outras formas e vários outros pontos muito importantes para serem validados para você precificar de forma correta. Então, é muito comum eu não, sem controle, sem organização, eu não saber como precificar os meus produtos e serviços. E aí, né, vem essa balancinha aqui, né? Falta de controle, eu aumento meus gastos. É isso que acontece, assim, com muita frequência. E a médio prazo são as maiores consequências aí dos negócios. E a longo prazo é um ponto mais delicado, porque eu posso estar prejudicando a longevidade do meu negócio. Eu posso estar oferecendo risco para o meu negócio prosperar a longo prazo. Porque se eu não tenho essa base consolidada, se eu não tenho essas informações, como que eu vou continuar com o negócio no meio de tantas mudanças? Porque estar à frente de um negócio é você assumir o risco da mudança, porque a mudança pode acontecer diariamente. E para eu tomar essa decisão, como que eu vou fazer? Então, eu vou ter dificuldade para inovar, eu vou ter muita dificuldade para saber quando é a hora certa de fazer investimentos, quando é a hora certa de fazer inovações, porque eu estou preso na operação e preso na dificuldade ali de organizar o meu financeiro. E eu vou ter uma tomada de decisão muito lenta. Nós estamos ainda, né, num momento de pandemia, onde as empresas que tomaram a decisão de forma rápida e assertiva, né, de forma muito precisa, tiveram excelentes resultados e conseguiram reverter o quadro que poderia ser muito prejudicial. As empresas que demoraram para tomar a decisão, algumas nem existem mais. Outras existem, mas ainda sofrem muitas consequências pelo tempo de decisão deles. Então, quando eu falo de tomada de decisão, a gente agir de forma rápida, tomar as ações que têm que ser tomadas, né? Fazer o que precisa ser feito de forma rápida e objetiva. É óbvio que a gente não tem a certeza de tudo, mas ficar parado esperando o melhor momento ou esperando a situação ficar mais clara pode ser muito mais prejudicial e pode afetar diretamente o seu negócio no futuro. Então, essas são aí as consequências, né, que eu queria passar para vocês quanto à falta de organização. E daí a gente vai para as boas práticas, né? A gente já falou muito de problema e agora a gente vai buscar as soluções. O que eu quero deixar muito claro para vocês, e eu gostaria muito de que vocês realmente fizessem aí essas anotações, que a gente pudesse ter essa troca, porque organização para alguns é um grande desafio. Né? E eu acho que esse desafio não vem muito do perfil mesmo de cada um. E eu quero deixar muito claro para vocês que vocês estarem direcionados a se organizar requer essa mudança de perfil, essa mudança de hábitos, né? A gente precisa mudar o nosso olhar e a gente precisa mudar as nossas ações também, mas também requer esse pensamento de que você não precisa estar sozinho, você pode buscar profissionais que te auxiliem. Então, o bom empresário não é aquele que centraliza tudo e que acha que tem que ser só ele tomando as decisões. No meu dia a dia, eu percebo muitas resistências, às vezes, de empresários que têm medo de passar o financeiro para outras pessoas. E o que acontece? Vou falar até de cases que são bem gratificantes para nós e que valem a pena para vocês refletirem.
quando acontece, né? Olha, agora eu tenho que tomar essa decisão e eu vou passar o meu financeiro para você administrar, para você fazer a gestão. O empresário que não tinha perfil de administração financeira, não tinha organização financeira para isso, ele está um pouco mais livre da estratégia do negócio. Ele consegue focar no que vai fazer o negócio alavancar, porque ele terceirizou uma parte que não é dele, que não tem o perfil dele de organização. Então, em todos os cases que a gente tem de assessoria financeira, a gente vê sucesso porque o cliente prospera, ele deixa de fazer o dia a dia operacional que toma tempo, que exige muita atenção, que exige muito cuidado, para poder focar na parte criativa do negócio, na parte comercial, na parte estratégica, na parte de inovação. Então, ele sai um pouco de uma organização ou de uma operação prática ali no dia a dia para focar em coisas que ele vai trazer maiores resultados. Então, para a boa prática de organização, a gente vai falar de alguns pontos que eu gostaria que vocês refletissem, né? Se é a hora certa aí de já começar no seu negócio, ou se você já está um passo adiante aí de muitos negócios e já está nesse cenário de organização. Então, vamos lá. Primeiro item, sempre organizar suas despesas por data de vencimento. Tenha controle do que você precisa pagar. Entenda o que você precisa pagar. Crie categorias, entenda o que é custo fixo, o que é custo variável, o que faz parte ali do mensal do seu negócio, e o que não faz parte, né, o que tem uma variação maior, porque requer... Eu vou comprar um produto e, de repente, eu estou vendendo mais, então preciso comprar mais. Então, meu variável vai ser diferente. Então, entenda. Primeiro, pare, senta, pega seu caderninho, lista tudo que você tem de despesa, tudo que você tem de mensal ou parcela. Faça esse levantamento das suas despesas e organize pelo vencimento, para você não esquecer de pagar, para você não deixar, não onerar o seu negócio pagando juros sem ter necessidade disso, né? Então, faça essa organização, é o primeiro ponto importante. E eu vou falar uma coisa, às vezes é dolorido pegar e sentar e ver tudo que tem para pagar, porque às vezes a maior parte, né, os boletos às vezes são maiores do que a gente está vendo ali de entrada em algum momento, mas é necessário. Se você não se organizar, você não vai ver essa receita dobrar, certo? Então, vamos olhar a primeira despesa para a gente ter segurança disso. Crie uma rotina financeira. Seja com a sua equipe, seja você mesmo, estabeleça o seu horário, defina, trave sua agenda e tenha disciplina nisso. Isso é fundamental para você poder acompanhar o seu financeiro. E sempre que você cria uma rotina e você estabelece um horário para isso, você vai perceber que no primeiro dia você vai ter um pouco mais de tempo ali, que você vai ter um desgaste maior, o seu tempo vai ser até um pouco maior do que você imagina. No segundo dia já vai ser muito mais rápido, porque você já, né, conseguiu se entender e já conseguiu ganhar tempo ali naquela organização. Do terceiro dia em diante, você vai ver que você vai gastar muito menos tempo do que você programou. Então, você já consegue olhar para o seu financeiro de uma outra forma. E é muito gratificante quando a gente estabelece para nós a nossa rotina e a gente consegue cumprir. Então, pense em um horário, entenda que essa não pode ser a tarefa que você deixa para fazer quando sobra tempo. Ela tem que ser a tarefa que você precisa fazer. Porque se você não colocar isso em prática, se você não colocar como prioridade o seu financeiro, o seu dinheiro também nunca vai ser uma prioridade na sua conta. Então, olhe para isso de uma forma diferente, né? Se você quer ter resultados, a gente precisa priorizar também essa parte, né, de organização. Organize os seus pagamentos e a conciliação bancária. O que seria isso?
é muito importante a gente pensar o seguinte: algumas empresas, alguns negócios têm algumas vendas previstas. Eu já sei que eu tenho alguns clientes fixos, eu tenho algumas entradas que são previstas. As empresas que não são, não têm cliente fixo, não têm uma previsibilidade de faturamento, elas acabam seguindo o dia a dia das vendas, certo? Porém, a grande maioria delas já sabe qual é a sua média de faturamento mensal, já tem uma ideia do quanto é o ideal vender por dia. Então, vocês já sabem que o negócio tem um perfil, sabe? E esse perfil, às vezes, no começo do mês eu tenho mais vendas, no final do mês eu tenho mais venda em crédito, né? Em cartão de crédito, para receber um pouco mais distante. Então, sempre existe um perfil. Então, entenda como que é o seu perfil de recebimento para você poder organizar os seus pagamentos nas datas certas. Porque se você coloca o que você tem de variável, vamos dizer assim, as coisas que são possíveis mudar a data. Então, eu tenho uma fatura de energia e eu posso mudar a data dessa fatura. Você pode já tomar essa decisão e colocar numa data que seja uma data melhor para o seu negócio, uma data que não tenham tantas saídas. Você fazendo pequenos ajustes nas despesas fixas, você começa a ter um pouco mais de fôlego no seu fluxo de caixa, porque, por incrível que pareça, é muito comum que a maior parte das despesas que você pode mudar a data estejam todas no pior dia do seu mês. Então, olhe para isso, olhe as datas de vencimento, enxergue o que é possível mudar. É claro que nós temos saídas que não são possíveis de fazer alteração, como pagamento de impostos, pagamentos de funcionários, mas sempre tem alguma outra coisa que a gente consegue realocar, que a gente consegue que não fique nesses dias que a gente tem um compromisso maior, que a gente tem um comprometimento financeiro maior. Então, além de tentar também, né, uma outra dica fundamental, tenta olhar as suas compras, tenta comprar para que os pagamentos sejam nas melhores datas. É claro que isso requer um pouco, né, de atenção, nem sempre é tão simples, tá? Não estou dizendo que é simples, estou dizendo que é necessário. E a gente precisa olhar isso porque é possível mudar, é possível a gente ajustar, ter uma negociação com o nosso fornecedor, conversar com ele, entender os prazos, o que a gente precisa para mudar o prazo. Então, sempre dá para a gente olhar isso e tomar uma decisão, uma ação após esse olhar. Então, organiza os pagamentos e enxerga como que está seu mês. Faz aí o seu calendário do mês e vê como que está as saídas. Se isso que eu estou falando é verdade ou é uma loucura. Se você tem mais pagamentos em alguns dias e outros dias você nem tem saída nenhuma da sua empresa. Faz isso, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. E essa parte da conciliação bancária, o que seria? Eu acompanhar os meus pagamentos. Tem empresas que têm um fluxo maior de boletos, de pagamentos, não só por boletos, mas por transferência, agora por Pix, né, por várias formas de pagamento diferentes. E a gente precisa acompanhar, a gente precisa fazer a conciliação. Realmente pagou, esse boleto efetivou. É muito comum, às vezes, por algum erro ou por alguma situação na conta, um boleto você acha que foi pago e não foi, não compensou. Então, fazer a conciliação bancária vai fazer com que você tenha certeza que tudo que você acredita que foi pago foi validado. Alguns negócios, né, alguns empresários, até para ganhar tempo, e acho fundamental isso, agendam os pagamentos. Então, a gente tem que acompanhar se realmente esses pagamentos foram efetivados, porque isso vai ser o que vai te trazer segurança para não ter que pagar juros depois, por uma falha, às vezes, operacional. Então, é importante observar fazer sempre esse acompanhamento para não deixar nada para trás, né, e ter a segurança de que está tudo, não só os pagamentos, mas que os recebimentos também estão entrando.
Então, é fundamental observar isso. Tenho clientes que me pagam a prazo, via boleto, via Pix, via transferência, vamos fazer a conciliação deles para ver se eles estão pagando realmente nos dias que foi combinado e nos dias que eu estou imaginando, porque a gente está planejando a nossa agenda. Fundamental a gente olhar o nosso calendário e ver o que entrou e o que saiu, se está na data que eu estou imaginando que esteja, certo? Segundo ponto de boa prática, aí a gente vai falar um pouquinho aí sobre indicadores. O que são os indicadores? Começamos a nossa organização. Então, nossa base de dados está melhor, eu já sei o que eu pago, eu já sei o que eu recebo, eu já tenho ali a segurança de que o meu fluxo de caixa está da melhor forma possível. Aí a gente vai olhar outros dados que são fundamentais para o negócio. Quanto eu vendo? Qual produto que eu vendo mais? O que eu preciso trabalhar na estratégia de vendas porque não está vendendo? Ou melhor, preciso analisar se esse produto deve estar no meu cardápio, no meu hall de produtos. Às vezes eu tenho produtos que não valem a pena estar disponíveis para venda. Então, este momento quando a gente organiza os dados, as informações, a gente consegue ter esse segundo olhar, que é entender os nossos indicadores. Toda empresa tem os produtos mais vendidos, os produtos que são o carro-chefe da empresa. Nem sempre esses produtos são os mais lucrativos, mas eles são os que mais vendem. E na grande maioria dos negócios, eles são necessários para que a empresa possa vender, em segundo momento, os produtos que valem a pena, os produtos mais lucrativos. Então, a gente precisa só ter consciência disso e entender qual é esse indicador, né? O que realmente, do que eu estou falando, né? Qual é o bom número, né? O que é interessante para o meu negócio? Qual é esse valor de faturamento? Qual é a quantidade de produtos vendidos que eu preciso ter para ter o meu ponto de equilíbrio, né? Para poder pagar minhas contas com tranquilidade? Então, indicadores é a segunda boa prática que eu quero citar para vocês, porque se eu não paro e analiso os meus indicadores, eu sempre vou ter dificuldade de mudar, de fazer uma estratégia diferente, porque eu não tenho parâmetro. Se eu não tenho os dados organizados, eu não tenho indicadores, correto? Se eu não tenho indicadores, eu não tenho uma ação futura. Então, vamos falar um pouquinho aqui dos indicadores. Aqui eu vou focar um pouco mais nos indicadores financeiros, mas os negócios têm mais indicadores que vocês podem ir acompanhando. Então, entender os números do negócio. Primeiro aí, quais são esses números? Eu encaro, assim, é muito comum, né, eu fazer algumas perguntas aí para os clientes, né, ou para outros empresários, parceiros, e a primeira coisa que eles sabem é o faturamento, porém eles não sabem nada do resto. Então, eu não sei o meu ponto de equilíbrio, eu não sei quanto eu tenho de despesa, eu só sei que a conta fecha negativa. Geralmente é essa a resposta que eu sei, né? Que eu recebo. Eu não sei, eu sei quanto eu faturo, não sei quanto eu pago, mas a conta fecha negativa. Se eu não entender toda essa composição, por que a conta fecha negativa, quais são as despesas que estão impactando, estou fazendo investimentos, esse investimento faz sentido para o meu negócio? Ele está dentro do que o meu negócio poderia ter de investimentos? Meu prolabore está adequado ao que o meu negócio pode ter de faturamento? São alguns números que, se você não refletir sobre eles, a gente vai ter muita dificuldade, porque a expectativa geralmente é muito discrepante da realidade. Né? A expectativa, às vezes, é de um caminho que não é possível a curto prazo.
Pode ser que a longo prazo até evolua e você consiga chegar no que você espera. Só que se você não começar organizando e entendendo esses indicadores, você vai ter dificuldade para chegar nesse longo prazo. Então, é importante a gente falar disso. Entenda o que você tem de saídas, entenda os seus pagamentos, para ver se esses pagamentos estão condizentes com o faturamento que você tem. Né? Às vezes você tem lá uma despesa de pessoal muito acima do que o seu faturamento permite. E às vezes você precisa readequar, você precisa ajustar a equipe, você precisa mostrar para essa equipe que eles têm um poder de produção muito maior. Então, toda uma mudança pode partir deste princípio de você conseguir enxergar que o seu indicador de despesa de pessoal está alto. Então, várias situações podem ser possíveis, né, depois que a gente compreender quais são esses números. Vou citar um case que eu gosto muito de falar, né, para as pessoas, que me marcou muito. Teve uma cliente que eu fiz um projeto e a gente encerrou o prazo do projeto, tinha finalizado, ela era uma empresa de serviços e ela tinha uma despesa de pessoal, né, significativa, até por ser serviços, né, é comum, né, serviços ter uma despesa muito mais alta de despesa de pessoal. E só que me chamou a atenção a produtividade dela, né, a capacidade dela de produção, que não estava sendo justa com o que ela tinha de equipe e algumas particularidades até mesmo de algumas colaboradoras que não estavam alinhadas com o que a empresa deveria produzir e o que era esperado, né, de toda a equipe. E daí, nesse momento, a gente falou de algumas possibilidades, algumas situações que eram possíveis para ela adequar esse cenário dela, mas né, ela tinha uma certa dificuldade para tomar essa decisão, até pela gratidão que ela tinha com a equipe, pela forma que ela trabalhava isso dentro do negócio dela, né? Então, muitas dessas pessoas estavam com ela praticamente desde o início do negócio, há mais de 20 anos, então existe um vínculo muito maior do que profissional, né? Existiam outros fatores que dificultavam qualquer decisão. Depois de 5 meses, né, que a gente tinha encerrado o projeto, eu tive uma outra oportunidade de conversar com essa minha cliente, até numa outra reunião, que não tinha nada a ver com o negócio dela, era até uma outra reunião de negócio com um novo cliente, e ela veio me agradecer. E nesse momento, assim, eu fico muito feliz, porque nem sempre a gente tem esse retorno, e quando a gente tem, a gente fica super feliz do empresário, né, nos dar esse feedback positivo. E o que ela me agradeceu? Que naquele momento que eu analisei a capacidade produtiva da equipe dela, naquele momento que a gente enxergou os indicadores e que ela tinha dificuldade com uma pessoa em especial que não estava sendo saudável para o negócio, ela conseguiu, depois de 5 meses, tomar essa decisão de conversar com essa pessoa, propor uma mudança. Essa pessoa também se sentia mal por não estar sendo produzindo o que a empresa precisava, né? Por não estar sendo justa com a empresa. E quando ela conseguiu ter essa conversa franca e sincera, ela conseguiu resolver esse problema e aumentou muito mais a lucratividade do negócio, porque ela acabou criando uma outra oportunidade para essa colaboradora. Então, geralmente, quando a gente está falando de indicadores, geralmente, quando a gente fala de financeiro, vocês vão se deparar com decisões difíceis, mas decisões que precisam acontecer para que vocês alcancem outros resultados e vocês alcancem objetivos que talvez vocês nem imaginem. Então, isso eu acho que é o que eu gostaria muito de falar para vocês com relação a isso. Essa análise traz consequências muito mais positivas do que vocês possam imaginar.
Outro fator importante que a gente tem que observar, cada negócio passa por períodos de sazonalidade. Vocês vão me falar, nossa, mas mudou tudo, né? Depois da pandemia, não sei mais o que é sazonalidade, não sei o que está acontecendo. Antes era bom dezembro, agora não é mais, agora março foi bom. Realmente, nós passamos por uma reviravolta, né? Nossa economia foi totalmente bagunçada, movimentada, e as pessoas mudaram os hábitos. Então, eu acho que isso é fundamental a gente pensar. Os hábitos mudaram, então o perfil de consumo também vai mudar. É natural que isso aconteça. Mas existem negócios que sempre vão ter um período de maior volume de compra, de venda, de movimento. Movimento, quando eu digo, principalmente olhando financeiro, certo? E a gente precisa se preparar para esse período. Então, algumas coisas que nunca mudam. 13º no final do ano, né? Isso não muda. A gente tem esse compromisso financeiro. Existe essa situação que a gente tem que honrar. Então, isso a gente já tem que se preparar. Agora, nesse mês, de repente, eu vendo mais. O que eu faço? Pego o que sobrou e ponho na minha conta? Esse é o principal erro. A gente não pode enxergar que quando eu estou vendendo mais, quando eu estou faturando mais, quando o negócio deu aquela alavancada, que o dinheiro é meu. O dinheiro não é meu, o dinheiro ainda é do negócio. O dinheiro vai ser meu quando eu fechar o meu ano e falar, agora eu já fiz todas as minhas reservas e agora eu posso retirar o meu lucro. O negócio vai ter altos e baixos. Então, em algum momento, eu vou ter um pico de venda. E eu posso ter, durante esse ano, a gente costuma, né, olhar muito no ano, né, no exercício, durante esse ano eu posso ter meses muito fracos, e eu preciso me preparar para esses meses, porque as despesas fixas do negócio precisam ser pagas. Eu preciso honrar com o meu compromisso. Então, para isso, eu preciso aproveitar a oportunidade. Sazonalidade, aumento de vendas é sempre uma oportunidade que eu tenho para me preparar para os momentos futuros. Tenho reserva já para isso, então eu posso me preparar com novos investimentos para poder continuar crescendo e buscando melhores resultados. Então, a gente precisa olhar esse período de sazonalidade e aproveitar a oportunidade que ele vai trazer, porque nós vamos ter períodos também de baixa, ou períodos que nem são de baixa, mas que vão ter mais saídas financeiras, que são essas que eu até citei já de 13º, que é um compromisso anual, né? Não tem como fugir. Então, é importante a gente ter esse olhar para os nossos indicadores. Olha o passado, a gente já passou 2 anos de pandemia, mudou tudo, dá para olhar, já dá para entender como mudou, o que o cliente está fazendo, como que está sendo o consumo. Se mudou para positivo, melhor ainda, é mais oportunidade que surgiu. Mudou negativamente, então eu preciso adequar tudo, eu preciso olhar e falar, não, agora eu preciso readequar. Se tudo mudou e os números baixaram, eu preciso também adequar minhas despesas para ficar condizente. Uma coisa que eu gosto de falar, né, para as pessoas, que às vezes é um paradigma que a gente tem. A gente acha que quando o faturamento baixa, né, meu faturamento mudou, ficou mais baixo agora do que era. Nem sempre é um sinal de que você vai lucrar menos. Se você conseguir ajustar as suas despesas, as suas saídas, compatível com a sua mudança de faturamento, quando eu falo assim, às vezes você vai até mudar o espaço que você tem, você vai para um espaço menor, mas você vai buscar outras adequações, você vai reduzir o aluguel, você vai ajustar um software que você tem que agora está obsoleto, você não está conseguindo usar, você vai buscar um software mais adequado, que faça mais sentido para o seu momento. Então, você vai ajustar. E esse ajuste, com certeza, vai te trazer maiores benefícios. E
é muito comum que você acabe num faturamento menor, lucrando até mais do que você tinha num faturamento maior. Porque é muito comum quando aumenta muito repentinamente, principalmente quando o aumento é drástico e repentino, que você gaste muito mais e que você, às vezes, até tenha dificuldade de continuar, porque o faturamento aumentou muito rápido, as despesas mais ainda, e para continuar faturando eu preciso ampliar, preciso investir mais, e às vezes não é a hora certa do investimento. Então, é mais uma decisão, às vezes, difícil. Quando é a hora de crescer? Quando é a hora de fazer essas mudanças? A gente tem que refletir sobre isso, porque é muito... Infelizmente, também já me deparei com clientes que cresceram e quebraram, porque não conseguiram ajustar da forma certa e nem no momento certo. Então, o crescimento também foi prejudicial para quem não está organizado. Qualquer mudança, mesmo que pareça positiva, é uma mudança de risco, é uma mudança que oferece risco para o financeiro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se alguém estiver falando no chat aqui, a Dani já falou de umas despesas aqui, né? Isso pega muito. A nossa sazonalidade do início do ano, onde a gente mais paga do que ganha, né? Porque todas as saídas... E isso é outro problema, né? Porque não tem como mudar, a gente não tem como... É o fator externo que nos assombra, que a gente acaba tendo que se organizar para isso. E daí, quando eu vejo isso, lógico, nada que eu falar para vocês do financeiro é simples, mas tudo que eu falar é possível. Eu quero que vocês guardem isso. Simples não é, possível é. Então, dá para adequar. É possível a gente se organizar e você se preparar durante o ano para que chegue no início do ano, você já tenha para pagar. Você pague antecipado, você pague com desconto. É possível. Estou falando por, assim, viver isso. É possível, a gente consegue. Requer, às vezes, falar não para muitas coisas, requer a gente se mudar repentinamente os nossos hábitos, requer a gente ter algumas situações que em algum momento faz falta, mas depois você vai conseguir ter esses privilégios, esses benefícios. Então, esse é o nosso objetivo, né? Que a gente consiga fazer essa pausa nos momentos certos para ter o resultado que a gente espera no futuro. É essa reflexão. E aí, deixa eu voltar aqui. Determine suas metas. Sem meta, sem expectativa onde você quer chegar, aonde é possível você chegar. Meta, eu sempre gosto... Como eu sou mais técnica, né? Eu gosto de ser muito conservadora. E às vezes eu olho, né, os meus clientes que são super arrojados, eles me trazem o equilíbrio que eu preciso, né? Então é bacana a gente olhar o coleguinha do lado ali do negócio que tem expectativas ousadas, porque eles nos trazem também talvez o equilíbrio que a gente precise. Então a gente precisa de uma meta que seja real, que seja possível. O Diego é expert, né, em falar aí da ferramenta Smart, né, que seja mensurável, que seja quantificável, que a gente possa entender, que a gente possa realmente... Se eu não bater minha meta, eu sei que faltou, o que faltou, por que faltou, para eu poder reajustar isso. E tem que ser mensal. A gente tem que ter esse olhar mensal do que você tem expectativa e do que você vai buscar no seu mês. Porque, vamos falar a verdade, o tempo passa voando, né? Um mês não é nada, né? A gente está aqui falando, de repente já chegou. Então, a gente não pode perder tempo. É óbvio que, num planejamento maior, a gente tem que fazer metas a médio e longo prazo, mas aqui eu estou falando para vocês do que vocês precisam pôr em prática hoje, né? Para o dia a dia dos negócios, para ser efetivo agora. Então, metas mensais. A sua meta pode ser quanto você quer vender de algum produto em especial, quanto você quer vender de um serviço.
A meta pode ser o quanto você vai reduzir de custo de insumos, quanto você vai reduzir de custo de energia elétrica, porque você vai fazer um programa dentro do seu negócio para reduzir o consumo que não precisa. Crie metas de tudo, tanto de despesa quanto de receita, né? Olhe para essas metas para poder refletir o que é possível e você, de fato, né? É o que a gente já falou, da disciplina, de você cobrar, de você sair da sabotagem. A Sil acabou de mandar aqui, ó. Para alguns seria bom um trabalho de autoconhecimento, pois assim a pessoa conseguirá se segurar quando acionar algum gatilho de autossabotagem. É muito comum, a gente se autossabota diariamente, né? Isso é extremamente comum. E a gente precisa saber qual é o nosso gatilho. Financeiramente, o gatilho geralmente é a impulsividade, né? Ah, chegou uma oportunidade, vou comprar. E daí eu vou lá e gasto o que eu nem tinha, o que nem estava na expectativa, o que não estava no meu plano. Ou, né, eu vou falar às vezes de estoque, né? Os vendedores, pensem bem, vendedor é igual vocês, todos nós somos vendedores, a gente quer vender sempre, mas cada vez mais melhor, né? Acho que acredito que todos nós que estamos aqui queremos vender o melhor, mas existem vários vendedores que só querem te empurrar a quantidade, só querem te empurrar o valor, nem sempre é o que você de fato precisa. Então, tomem cuidado com esses vendedores, porque eles, às vezes, têm um poder de persuasão muito bom, né, que é uma habilidade, e eles vão fazer você comprar o que você não precisa comprar. E daí é onde a gente volta naquele ciclo, né, de pagamentos em atraso, porque eu comprei uma coisa que estava fora do meu orçamento e eu vou pagar outra conta que é fixa, que é mensal, em atraso, para poder pagar aquele meu impulso. Então, às vezes, esses impulsos saem caro. Então, vamos tomar cuidado com esses impulsos. Aí, falando, né, do nosso próximo item, que é o nosso plano estratégico. Então, nossa terceira prática é falar um pouquinho aqui da nossa ação. O que a gente deve fazer para que essa estratégia funcione? Então, eu falo de plano de ação. O que é um plano de ação? A gente tem as metas, certo? Que a gente já estipulou lá nos nossos indicadores, já definimos o que vamos ter de metas. Então, para que eu atinja essas metas, eu preciso ter ações. Não adianta ficar esperando que caia do céu o meu cliente. Eu vou buscar por esse cliente, eu vou buscar as oportunidades. Se meu cliente vem até mim, eu vou fazer com que o meu ambiente esteja preparado para que ele consuma o que eu quero, para que ele compre o que é o ideal para a empresa. Eu vou treinar a minha equipe para poder oferecer o produto, para ter um valor adicionado ali naquela venda. Então, preciso ter ações, né? Não, a gente não pode só contar com o fator externo. O fator externo vai acontecer naturalmente, positivamente ou negativamente. Então, a gente tem que estar focado em ações para que a gente só aproveite as oportunidades, para que a gente não seja atingido pelas dificuldades dos meios, né, pelas dificuldades que possam surgir externamente. Pense que se você ultrapassa a sua meta e vem um problema, esse problema às vezes vai ser tão pequeno que você não vai nem ter dificuldade para ultrapassá-lo, porque a sua meta está atingida, você está com controle e você consegue seguir adiante. Então, esse é o objetivo. Ferramenta 5W2H. Vou falar um pouco disso. É uma ferramenta que alguns já devem conhecer, outros não. Parece muito complexa, mas é muito simples e vocês vão entender que vocês podem colocar em prática. Tá? Eu vou colocar uma imagem aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu até fechar aqui. Vamos lá. O que é essa ferramenta? Para você definir, vou dar um exemplo para vocês. Preciso vender mais garrafas de água. No meu comércio, eu quero vender água, porque a água me traz uma boa lucratividade e eu quero fazer essa ação.
mas o que eu preciso, né? O que é o meu objetivo, né? O que eu tenho de fases, né? O que eu preciso para poder vender mais água? Então, a gente responde aqui o nosso primeiro, que é o quê? O que eu preciso fazer para vender mais água? Por que eu preciso vender mais água? É a segunda pergunta que vocês têm que se fazer. Ah, porque é saudável, eu vou fazer um apelo nas minhas redes para que as pessoas sejam cada vez mais saudáveis e consumam água. Ah, porque tem muitos benefícios. Ah, porque para o meu negócio tem bons resultados, então eu vou focar na venda dessa água. E eu preciso listar, vocês precisam ter em mente, né, o que vocês precisam fazer, por que vocês precisam fazer. E daí a gente vai para o próximo. Quem? Quem vai fazer? Qual vai ser a ação? Eu vou envolver minha equipe? Eu mesma vou estar à frente para poder fazer que esse plano seja executado? Eu vou envolver parceiros para ter uma divulgação? Ah, de repente eu vou pegar meu fornecedor de água e vou propor para ele que ele faça uma ação em algum dia para que ele faça, sei lá, um stand diferente de água, para que ele dê garrafinhas de água, para que ele me bonifique com alguma coisa, para a gente poder trabalhar uma ação de vendas diferentes. Então, quem que vai estar envolvido nessa ação? Como? Qual vai ser efetivamente a ação? Ah, eu vou divulgar, eu vou fazer esse dia. Quais são as atividades? Eu preciso, antes de tudo isso, fazer meu estoque de água estar 100% ali preparado para atingir minha meta. Eu vou adequar algum processo no meu negócio para poder atingir essa meta. E aí a gente vai para a parte financeira aqui. Quanto custa? Quanto vai custar essa ação? Muitas ações vocês vão perceber que o valor de custo é insignificativo para o resultado que você vai ter. Porque muitas ações que vocês podem aplicar no dia a dia dos negócios de vocês não vão necessitar de investimento, vão necessitar mais do como fazer e quem vai fazer do que o valor que eu vou gastar. Às vezes o valor vai ser tão baixo de investimento que o resultado vai ser muito mais satisfatório. Importantíssimo, quando? Quando eu vou fazer? Tudo que você determinar de ação no seu negócio tem que ter prazo, tem que ter a data definida de quando vai ser feito, para que você tenha o seu compromisso de cumprir dentro daquele prazo. E onde eu vou fazer, né? Então, onde que eu vou aplicar essa ação? Vai ser interno, vai ser externo, vai ser numa área específica da minha empresa, vai ser, enfim, vai ser onde vocês definirem. Então, vocês percebem que, deixa eu até ampliar aqui de novo vocês. Vocês percebem que essa ferramenta parece ser muito complicada, mas é só a gente colocar no papel o que precisa ser feito, né? E quais as pessoas que você vai envolver. Quando eu falo colocar no papel, é porque eu acredito muito que quando a gente escreve, quando você coloca no seu computador, quando você coloca isso de uma forma clara para você e para a sua equipe, vai ser muito mais fácil você atingir e essa ação ser executada. Se você guarda na sua cabeça, você, vou fazer e eu sei como que eu vou fazer, mas você só guarda para você, dificilmente essa ação vai acontecer porque você vai se deparar com outras situações. Hoje até vou citar mais um case, vocês me desculpem que às vezes é bacana a gente mostrar isso como acontece. Eu expus para um cliente hoje uma coisa que é tão simples, mas que eles ficaram assim vislumbrados, que é determinar o calendário deles do mês de tarefas que são fundamentais. Então, a gente colocar ali o que tem que ser feito, para você olhar e falar, nossa, acho que o Diego que fez o último workshop de tempo, né, você olhar e falar assim, nossa, sobra tempo, é possível fazer. Essa situação, né? A gente poder olhar e falar, é possível. Quando a gente expõe isso para mais pessoas vão se engajar, mais pessoas vão compartilhar e te apoiar nessas ações.
Então, o objetivo de sempre tentar expor isso para a sua equipe é que a sua equipe também possa colaborar com você e fazer parte dessa mudança. E aqui, para a gente finalizar o plano estratégico, atenção às tendências e inovação sempre. A gente já entendeu, né, que não dá para parar no tempo, não dá para esperar resultados diferentes com as mesmas ações. E a gente está, né, num momento que hoje estamos aqui via Zoom, fazendo uma reunião aqui com várias pessoas de cidades diferentes, de lugares diferentes, onde a gente pode compartilhar esse conteúdo de uma forma super tranquila, de uma forma rápida, porque a gente se adaptou a este formato que aconteceu a toque de caixa. Quando ninguém achou que era possível, em pouquíssimo tempo a gente se adaptou ao possível. E eu falo por mim mesma, eu sempre tive resistência de vários clientes a prestar a consultoria de forma online. E eu acabei assumindo essa dificuldade, né? É difícil fazer. As consultorias online são muito mais efetivas, o resultado é muito melhor, é muito mais dinâmico, gera menos custo para mim e para o cliente, então todo mundo ganha. Então a gente precisa enxergar que a crise, a pandemia, todos os obstáculos que nós passamos e estamos passando e continuaremos passando, porque sempre vai vir uma coisa nova, são sempre oportunidades para inovação, para a gente mudar. Então, é buscar essas mudanças e se adaptar ao que o cliente vai assumir, o que o cliente vai entender que faz sentido para ele. Mesmo que para nós, às vezes, seja sair da nossa zona de conforto, mas o cliente quer isso, é a tendência. Eu não posso ficar parada esperando que o cliente fique no método antigo. Eu tenho que buscar pelo método inovador, pelo método que funciona. E aí a gente chega no nosso novo cenário. Quando a gente aplica todas essas ferramentas, a gente tem estratégia em prática, resultados otimizados, porque você vai ter vários benefícios aplicando essa organização financeira, né, esse olhar para o seu financeiro, com todas essas ações que eu citei para vocês, porque vocês estão acompanhando, criando metas e definindo seus reais objetivos, e vocês têm dados, informações organizadas e que vocês podem confiar. É muito ruim quando a gente chega, às vezes, num negócio e fala, eu acho que eu faço isso, eu acho que eu gasto isso. O achar não é confiável e a gente nunca vai conseguir ter uma decisão em cima do que eu acho. A gente vai ter uma decisão boa e assertiva em cima do que eu tenho certeza, está aqui, é a realidade. Então, eu posso tomar essa decisão com muito mais segurança, com muito mais conforto. E quais os resultados que eu realmente espero que vocês tenham depois de vocês aplicarem todas essas etapas do negócio de vocês? Aumento da rentabilidade do negócio. Então, não é só aumentar o faturamento, é aumentar, sim, o que sobra positivamente no seu caixa, o que é rentável, o que vale a pena. Você ter, né, as suas metas e objetivos alcançados, aí vem sempre aquele meme, se eu chego na meta, eu dobro a meta, então nos próximos você vai fazer metas mais ousadas e vai ser cada vez mais, vai buscar cada vez mais os resultados mais ousados. Redução dos meus custos fixos e operacionais. Essa redução, eu costumo reforçar muito, porque isso traz segurança, isso traz conforto. Quando você sabe que o seu custo fixo e da sua operação é menor, você consegue ser mais arrojado, você consegue buscar estratégias novas, você tem oportunidade, porque você sabe que cada vez que você crescer, a sua despesa fixa vai ficar até menor, porque você tem capacidade ainda. Quando existe a capacidade, tá? Vamos pôr um parênteses aqui.
Às vezes a gente está num momento que, se eu crescer, eu preciso ampliar, eu preciso aumentar o custo fixo. Mas quando você ainda tem uma capacidade ociosa ali, uma oportunidade de vender mais com o que você tem de custo fixo, sem aumentar seu custo, você tem uma oportunidade imensa de conforto, de poder crescer com tranquilidade. Então, ter a segurança de que está realmente o custo o menor possível, isso dá um conforto imenso para você tomar as decisões. Aumento da reputação e consolidação do meu negócio. Esse eu falo que é um dos mais importantes nos dias de hoje, né? A gente criar reputação, criar a visibilidade positiva, é você poder fazer com que as pessoas enxerguem que o seu negócio não é um negócio do momento, é um negócio que ele vai ser do futuro, porque já sabe que você vai estar se adequando, você vai estar se inovando quando precisa, você cria essa credibilidade. Quem de nós não quer comprar de uma empresa que você sabe que tem segurança para te entregar? Isso, é isso. Reputação é isso. A gente vai escolher os que a gente tem segurança que vai realmente nos atender, que vai entregar, que não vai nos criar problemas em vez de solução, né? Quando a gente quer adquirir algo, ou seja produto, seja serviço, a gente quer uma solução para o nosso problema, para a nossa necessidade. A gente não quer aumentar o problema. Então, a gente sempre vai buscar os melhores, os que têm ali as melhores avaliações, né, os melhores depoimentos, aqueles que já estão construindo uma história e estão trazendo essa história a público. Então, isso é o que a gente espera aí, pelo menos a médio e longo prazo, né? Porque também não se cria uma reputação da noite para o dia, você tem que realmente ter resultados para criar essa reputação, né? E alcance de um melhor posicionamento de mercado. Aqui eu falo que é a hora que a gente amedronta o nosso concorrente, onde a gente fala assim, olha, estou tão posicionado, mesmo que eu ainda nem seja tudo isso, mas eu estou aqui no meu posicionamento, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, eu estou com a minha reputação do jeito certo, eu tenho segurança no meu financeiro, a minha base está consolidada, eu sei a hora de tomar as decisões. Aí eu tenho um posicionamento totalmente diferenciado, onde os meus concorrentes vão me olhar de uma forma diferente, onde eles vão enxergar que talvez eles precisem mudar também, né? Então, acaba sendo sempre um alerta aí para o mercado de que você está ali e você está fazendo o que deve ser feito. E aqui eu estou chegando já ao final, já falei demais, chegando aqui a compartilhar com vocês, né, o que de verdade é a nossa meta dentro da IN. A nossa missão é sempre transformar o maior número de pessoas com uma gestão eficiente dos negócios. Saber os números do negócio é muito bom, mas ter os números a favor do bem-estar da nossa família, dos nossos amigos, é o que verdadeiramente importa. E é isso que eu desejo para todos vocês, que vocês possam ter os números a favor do seu negócio e das pessoas que você mais quer bem, né, e quer ao seu lado. Alguns dos nossos serviços, nós temos assessoria financeira, que é para estruturar aquela base do seu negócio, deixar as coisas organizadas, todas as operações. Nós temos a consultoria financeira, que já seria aí na análise dos meus indicadores, das necessidades que eu tenho, para poder apoiar a empresa num direcionamento diferente de ações. E nós temos a mentoria, que seria aí para um empresário, né, autônomo, que ainda tem um negócio que ele precisa enxergar o negócio dele de forma verdadeira, de forma... enxergar que é um negócio, não que é um hobby, não que é algo ali só para acrescentar, mas às vezes ele precisa enxergar, assumir um papel diferente do seu negócio. Então, a mentoria financeira tem esse objetivo. Aqui, né, são as nossas redes sociais. Gostaria muito que vocês, quem não nos acompanha ainda, que acompanhe, que siga, que possa compartilhar.
Nesse QR Code tem todos os meus dados, né? O meu WhatsApp, as minhas informações de site, então quero compartilhar aí com vocês, principalmente aqui o meu WhatsApp, que está disponível para que a gente possa trocar e marcar uma reunião para a gente conversar um pouco mais sobre negócios, porque esse é o objetivo, né? Quanto mais a gente busca, mais a gente prospera, e é esse sempre o objetivo do network, que a gente possa estar juntos e compartilhando. E aí, né, vem a deixa, né, que o meu querido Diego aí me deu essa oportunidade de sortear aí para quem está presente aí conosco uma oportunidade. Então, os 3 primeiros aí que me mandarem WhatsApp falando eu quero consultoria, a gente vai ter sim uma sessão de consultoria gratuita para que a gente trace um plano de ação emergencial, curto prazo, e que a gente possa já colocar em prática essa mudança do seu negócio. Então, os 3 aí que me mandarem, a gente tem esse plano de ação aí disponível para a gente executar com vocês. Diego, mandei, muito obrigada. Opa, fechado já temos. Fechado, já vamos agendar. Agradeço a oportunidade, agradeço aí toda a atenção de vocês que puderam compartilhar aí conosco, acompanhar aí até esse final. Estou totalmente à disposição se vocês quiserem perguntar, tirar dúvidas, enfim. E meu WhatsApp está aí disponível também, a gente vai trocar essas ideias e poder compartilhar. Obrigada, é o que eu tenho a dizer para vocês. Muito obrigada.